Agora vamos adorar o Senhor, exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso, tendo sempre a garantia da fé que Deus nos dá, da fé da salvação, da fé dos milagres, da fé das bênçãos, de alcançar as bênçãos do Senhor. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Eu sei que você conhece, talvez no início você não consiga compreender a canção, mas no caminhar dela até chegar no seu refrão, os irmãos vão lembrar. É um hino bem antigo. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada, a esperança já não existe mais. Você sente a escuridão, o seu rosto já não brilha, tá cercado em toda direção, está como uma ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Mais uma vez. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. É ou não é desse jeito? No final nós ficamos só. Mas deixa eu te dar um recado. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. Glória a Jesus. Você sabia disso? Você pode perder tudo nessa vida,
assim como Jó, perdeu tudo quanto tinha. Mas se você não perder a fé em Deus, não perder a confiança em Deus, você não perdeu nada. Porque esse Deus que tudo fez, dono da prata e do ouro, pode te devolver tudo novamente. Se você perder os seus sonhos, Deus pode restituir os sonhos novamente, e até melhores do que os seus, sonho dele ser cumprido na sua vida. Se a esperança já acabou, Deus pode restituir a esperança. Ou seja, não perdendo a fé, você não perde nada. Vamos continuar adorando ao Senhor com essa outra canção. Quando o sonho se desfaz e não se encontra uma saída, quando já perdeu o sentido da sua vida, quando todos te negaram, quando as portas se fechou, quando os olhos não mais choram, só ficou a dor. São as aflições da vida, é poeira na estrada, é menino sem guarida, andorinha machucada, é um beco sem saída, é lembrança na memória, é a face do artista, é um tempo que não volta. Mas existe alguém que muda a tua história, ele vai te dar vitória, é só confiar. É Jesus aquele que amou primeiro e que transforma o mundo inteiro com apenas um olhar. Quando o sonho se desfaz e não se encontra uma saída, quando já perdeu o sentido a sua vida, quando todos te negaram, quando as portas se fechou, quando os olhos não mais choram, só ficou a dor. São as aflições da vida, é poeira na estrada, é menino sem guarida, andorinha machucada, é um beco sem saída, é lembrança na memória, é a face do artista, é um tempo que não volta. Mas existe alguém que muda a tua história, ele vai te dar vitória, é só confiar. É Jesus aquele que amou primeiro e que transforma o mundo inteiro com apenas um olhar. Mas existe alguém que muda a tua história, ele vai te dar vitória, é só confiar. É Jesus aquele que amou primeiro e que transforma o mundo inteiro com apenas um olhar, com apenas um olhar, com apenas um olhar. Aleluia, Deus. Com apenas um olhar do Senhor. Quando Deus olha para nós, quando Deus decide mudar o quadro, mudar a situação, nos abençoar,
só basta um olhar do Senhor. Porque alguém pode dizer: não, você primeiro, você precisa procurar. Claro, nós precisamos procurar mudar a vida, mudar os hábitos, mudar aquele que é de costume nosso. Mas sendo só por nossa vontade, nunca e jamais nós largamos. Cristo primeiro olha para nós, nos tira daquele lamaçal, porque nós estávamos presos, atolados numa vida terrível aí no mundo. Ele nos tira de lá, nos leva até Jesus. E Jesus disse: todos aqueles que o Pai leva até mim, traz até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma eu abandono. Por isso que nós devemos continuar com esta fé, por isso que nós devemos continuar com essa esperança. Com apenas um olhar do Senhor, a situação pode até ser difícil, mas porque precisamos de prova para depois dela receber a vitória em o nome do Senhor Jesus. Por isso vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com mais essa canção, todos juntos, todos unidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei as bondades de Deus. A igreja as bondades de Deus, tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me consola. Eu sei que tu és meu Pai, meu amigo és. A bondade de Deus.
oração e esperar que Deus fale conosco, como sempre tem falado em cada mensagem. E hoje é o irmão Beto Silva que estará transmitindo essa palavra em o nome de Jesus. Diácono Marcos, também um dos presidentes do nosso departamento de missão, estará orando a Deus, pedindo a Deus que fale conosco e nos abençoe em o nome de Jesus. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Esse é motivo de alegria, né? Estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que tem nos abençoado até este dia, para que assim nós pudéssemos estar aqui reunidos, né? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que todos aqui já estão assim esperando a palavra, né, que vai ser ministrada pelo nosso irmão Beto Silva esta noite. Que Deus o abençoe. Glória a Jesus. Bendito e eterno Deus, santo e poderoso Deus de Israel, Deus querido, Deus amado, esta noite, Senhor meu Pai, ó Deus, aqui, Senhor Deus, neste santo lugar, já foi entoado, Deus meu Pai, louvores em adoração a Ti, meu Pai. A nossa expressão, meu Pai, que nós, meu Pai querido, expressamos essa noite, pela alegria que o Senhor, meu Pai, tem nos proporcionado dia a dia, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Mas queremos, ó Pai querido, desejamos, ó Pai, e estamos sedentos, ó Pai, pela Tua palavra todos os dias, meu Pai querido Deus, para que assim, Deus, a Tua palavra possa, Deus, nos sustentar firme nesta caminhada, Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Deus, usa Teu Filho, Senhor, aqui, meu Pai querido, que vai trazer, meu Pai querido, a palavra do Senhor aos nossos corações. Foi, meu Pai querido, o Teu Filho que foi escolhido esta noite, para que a Tua palavra, Pai, fosse ministrada, Deus, aos nossos corações. E aqui estamos esperando, Pai, ó Deus, com alegria, para que esta palavra, Senhor Deus, meu Pai, nós possamos guardar em nosso coração e voltar para casa com ela guardada em nosso coração, para que assim ela possa nos livrar de todo mal, para a honra e glória do Teu santo nome. Usa o Teu Filho, Pai, com poder e autoridade, pelo Teu Santo Espírito esta noite, para que assim, Deus, meu Pai, nós possamos estar, Senhor Deus, ó Deus, com alegria de receber essa palavra tão santa, poderosa, perfeita, que é a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, aqui eu já agradeço, amém. Cumprimento os irmãos na santa paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, né, o diácono Osmar pelo convite, nosso pastor Alonso, dizer que é motivo de muita alegria estar hoje no culto de missão, fazendo a pregação, né? A gente se sente muito honrado por o convite, como Deus, a voz é como se fosse a voz de Deus nos convidando para essa missão, que não é fácil, né? Só Deus sabe que eu estou nervoso aqui, mas faz parte. O irmão Marcos, antes da gente começar aqui, ele disse que quando você deixar de sentir o nervoso, é porque o Espírito Santo já está longe de você. Então você tem que sentir esse nervosinho toda vez que você for louvar ou que você for pregar a palavra do Senhor. Muito grato mesmo. Eu quero que a igreja medite junto comigo, né, na palavra, e que o nosso Deus Todo-Poderoso dê sempre a cobertura, a sabedoria desses homens de Deus que faz o grupo de missão, né? O irmão Marcos, Osmar, o Pedro, tem mais algum, Osmar? O Dito, né, que não está aqui, ou ele justificou porque que não estava aqui, o Marcos Vinícius, todos que levam a palavra de Deus de casa em casa, na rua, no coração de cada um, aqueles que estão necessitados. Isso é fazer missão. Muitas das vezes uma palavra de um homem desse daqui que faz a missão, salva a vida de uma pessoa. Muitas das vezes a gente estamos desesperado, angustiado, aí chegam uns homens desses falando de Deus. E quando você abre o seu coração para você ouvir, para você sentir, pode ter certeza que grandes obras, grandes missões acontecem na tua vida. É só você deixar
ouvir, escutar, porque daqui só sai palavras sábias, palavras que te levam ao reino do céu, palavras que te levam ao caminho certo, ao caminho correto. Daqui você não vê um homem desse chegar até você para falar besteira, para te convidar para ir no bar, para te convidar para uma festa, não. Ele te convida para você ganhar o reino do céu. Essa é a missão desses verdadeiros homens de Deus que estão aqui, ó, né? Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Aleluia. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre esteja com cada um de vocês, sempre esteja com cada um de nós. Pode procurar com calma, quando todo mundo achar, a gente vai ler, vai para a leitura, tá certo? Glória a Deus. Toda vez eu reclamo porque esse ventilador fica ligado. Toda vez que eu acabo aqui, quando eu venho louvar ou pregar, meu cabelo chega em casa todo bagunçado, né? Quando a rege sobe, desliga. Aí eu gasto o maior dinheiro para arrumar o penteado e ninguém desliga, né, rege? Todo mundo encontrou, amém? E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, né? Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E os discípulos e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro era um discípulo de muita fé, viu? Pedro, ele era... Eu vou continuar, mas pode sentar. Pedro, ele era ousado. Você vê que quando o vento soprava, o barco era para chegar num certo, vamos dizer, no lugar correto. Só que o vento, ele estava soprando o contrário. Grandes ondas fortes, o mar estava muito agitado e os discípulos tudo com medo. Ficaram tudo apavorado, irmão. Tudo apavorado. E quando viram Jesus andando sobre o mar, quando viram Jesus, tiveram mais medo ainda, gritando que era um fantasma. Como é que está a nossa fé? Será que a gente vê Jesus, ou se a gente sente algo dentro do nosso coração? Quantas vezes você pede a Deus que aconteça algo na sua vida, e às vezes você sente no coração que vai acontecer, e você não toca, você tem medo, você perde. A gente não devemos ter medo, irmão. A gente devemos seguir firme na nossa fé. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que está para nos socorrer, um Deus que está a nossa, eu digamos até assim, a nossa disposição quando a gente ora com fé. Eu estava ontem num culto aqui no Riachão, o irmão Antônio Carlos deu um testemunho que ele tinha um câncer incurável. Os médicos já tinham desanimado ele, e ele não se entregou, ele entregou-se sim nas mãos de Deus. Começou a orar, o Osmar estava lá, o Osmar viu quando ele deu esse testemunho, está com 10 anos e ele está aí. Isso é o que? É fé. Isso não é desanimar. Nada que aconteça na nossa vida nos dá motivo para a gente desanimar quando a gente tem Deus, quando a gente confia, quando a gente busca, quando a gente não desiste. Muitas pessoas podem até desanimar você, mas quando você tem um Deus no seu coração, você não deixa que ninguém desanime, que ninguém coloque algo que não seja de Deus no teu coração. E o Pedro fez isso. Muita gente critica Pedro. O Pedro duvidou, o Pedro foi medroso. Pedro era homem de atitude, era um dos que mais amava Jesus, era o Pedro. E ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Os outros não tiveram, né, pastor, a mesma coragem do Pedro. Não tiveram a mesma coragem, ficaram lá com medo, se tremendo, e o barco balançava para um lado, para outro, vento forte. Mas o Pedro teve essa atitude. Isso aqui me lembra, sabe de quem também, Osmar?
de Moisés, né? Moisés, quando estava trazendo os escravos, chegou no mar, cadê a saída dele, né? Era Moisés, não era? Cadê a saída dele? Então ele, sabendo que o faraó vinha com todo o exército atrás, não era para brincar, não, era para matar todo mundo. E ali, eles eram humanos como nós somos humanos. Eles também sentiram medo, porque eles disseram: como é que a gente vai atravessar o mar? Como que a gente vai passar por aqui, se não tem mais saída? E o homem vem logo aí atrás com um monte de soldado para acabar, para destruir. Mas Moisés, o que é que ele fez? Ouviu a voz de Deus, quando Deus diz: toca com a tua vara no mar e tu vai passar sobre terra. O mar vai abrir e vocês vão passar sobre terra. Agora imagina se ele duvidasse, quando Jesus mandou ele tocar, se ele: é tu mesmo, Senhor, que está mandando, ficar perdendo tempo. Ele não duvidou. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele tocou e o mar abriu e eles passaram com segurança. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter confiança, tem que ter segurança no Deus que a gente serve. Não é qualquer doença, não é qualquer desespero que pode afastar a gente de Deus, não, irmão. A gente que serve esse Deus vivo, vocês podem saber, ó, o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que tirou Daniel da cova dos leões, que tirou aqueles três jovens da fornalha, que curou o cego, que curou o aleijado, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou Sara. Aquele Deus de muitos anos atrás é o mesmo de hoje, que pode fazer na sua vida. Aquele Deus do passado que fez tudo hoje, antigamente ele continua fazendo hoje. Agora a gente tem que abastecer cada vez mais o nosso coração. Então, quando Jesus disse: Pedro, vem, Pedro não pensou duas vezes, desceu do barco. O que é que ele fez? Ele desceu do barco e andou sobre as águas. Eu li um pouco a Bíblia, eu não sei se o pastor aqui concorda comigo, mas eu acho que o único homem que andou sobre as águas foi Pedro. Tem outro, pastor? Só Jesus e ele, né? Então, como Pedro começou a andar sobre as águas, o que aconteceu? Quando ele começou a andar, ele sentiu medo, o vento era muito forte. No que ele sentiu medo, ele afundou. É isso que eu digo para os irmãos. Às vezes o medo atrapalha a gente de chegar muito longe. O medo atrapalha o nosso coração. O medo às vezes faz a gente desistir da coisa que é certa. E eu não digo só sobre saúde não. Muitas vezes você quer abrir um comércio, você quer tocar a sua vida de uma maneira diferente e você tem medo, porque muitas vezes você vai pedir opinião de pessoas que não querem o seu crescimento e diz que não vai dar certo, e por medo, você, em vez de se ajoelhar, botar o seu joelho no chão e consultar a Deus, você vai consultar pessoas que vão te botar para trás e que você vai ter medo e não vai seguir nos teus planos, no teu objetivo. Então você nunca pode ter medo. Eu não digo para você que hoje, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu me ajoelho, porque a gente é ser humano. Às vezes você sente medo de fazer alguma coisa e você pede a direção de Deus. E você sente no seu coração, quando você pede a direção de Deus, você sente no seu coração o que você tem que fazer. Sabe, irmão? Irmão, é muito bacana você falar. Eu acho ótimo eu falar de Deus, né? Hoje, a primeira vez que eu prego no culto de missão, eu falei para os irmãos: estou um pouco nervoso, mas deixa Deus me guiar. Deixa Deus me guiar que tudo vai dar certo, né? Então vamos aqui, ó. E disse-lhe: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e tirou o Pedro. E Jesus atendeu na hora, né? Quando ele gritou por socorro, Jesus foi até ele e estendeu a mão e tirou Pedro. E disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando ele disse assim, eu creio que quando Jesus disse assim para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele quis dizer assim: homem, aumenta a tua fé, creia mais, confie mais. Quando eu disser que é eu, acredite, confie.
Mas eu poderia massacrar o Pedro porque ele duvidou de Jesus. Mas se você olhar, foi o único que teve atitude e gritou: Senhor, eu estou aqui, se tu é o Deus verdade, se tu é o Senhor, manda ir sobre as águas, né? Então a gente tem que aplaudir o Pedro em vez de criticar ele, porque ele teve coragem enquanto os outros estavam com medo. Então, irmão, não deixe que o medo domine o nosso coração, não deixe que o medo domine a nossa vida. A gente está na igreja para quê? Para que a gente vem para a igreja todo dia? É para fortalecer ainda mais a nossa fé, para ouvir uma palavra, seja de mim, seja do pastor, qualquer pregador que tiver aqui, escute a palavra com o coração, guarde ela, né? Porque assim você pode ter certeza que você guardando a palavra, você vai ter o entendimento que você precisa para você sair de qualquer aperto quando você coloca Deus na sua vida. Fazer missão, eu creio que não é fácil, mas aqui tem uns homens de fé que faz. Eu, quando eu não tinha comércio, eu ia mais eles. Hoje o comércio, ele prende a gente um pouquinho, mas eu fui algumas vezes na rua, e eu sei o jeito que cada um deles aborda pessoas em praça, pessoas em bar, pessoas nas portas da casa, mas aborda para falar de um amor que cada um de nós não pode deixar de sair do nosso coração, que é o amor de Jesus. É o amor que Deus sente, que Ele tem por cada um de nós, porque Ele deu seu Filho por cada um da gente, né? Jesus, seu Filho Jesus, seu Filho Jesus. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, né? Então Pedro clamou, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quantos subiam para porque duvidaste? E quantos subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, os outros teve que deixar Jesus, acalmou o mar, subiu no barco para ele reconhecer que era ele verdadeiramente o Filho de Deus. Porque quando Jesus pegou na mão de Pedro, que tirou ele, que foi andando em direção do barco, já foi acalmando o mar, já foi acalmando o vento, já foi acalmando tudo, porque quem estava ali era o nosso Deus. Eu digo, olha, irmão, barco que Jesus anda não afunda. Deixa ele entrar no seu barco. Quando eu digo deixa ele entrar no seu barco, eu digo assim: deixa ele entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, no seu transporte, no seu caminhar. Deixa ele entrar, mas deixa ele entrar verdadeiramente. E o mesmo irmão que está aqui com o coração cheio de alegria, com esse coração cada vez mais acreditando, cada vez mais buscando, continue com essa fé na sua casa, na rua. Saia daqui cheio da presença e não deixe que ela se afaste de nenhum de vocês, porque a gente sem a presença de Deus pode ter certeza que a gente é um vento, aquele vento que não para, é aquele vento que leva, entendeu? Eu não era crente, eu nunca bebi, eu nunca fiz nada de errado, a minha vida sempre foi do trabalho para casa, mas eu não tinha a direção de Deus, porque eu não era evangélico. E tanto de bater em mim, a Marli, a mulher do irmão Pedro, meu sobrinho Sérgio, outros irmãos da igreja, e tanto bater que eu dizia: Deus me livre, eu nunca vou ser crente na minha vida. Meu sobrinho comprou uma calça, eu rasguei, fiz uma bermuda, mas não vim para a igreja. Ou seja, tem muitos, mas olha, quando você quer seguir o caminho, aparecem os obstáculos para você dizer assim: eu vou desistir, eu não aguento isso. Mas você tem que passar primeiro pela tempestade, para depois vir Jesus e acalmar e te colocar onde você merece. Meu irmão, e eu dizia, e Deus falou: olha, não é assim como você pensa não. Você está dizendo que nunca vai ser crente, você vai morrer católico, você nunca vai entrar numa igreja, mas vou provar para você que você vai ser crente. E eu estou fazendo hoje uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer um dia, que é pregar. Vai fazer 7 anos que eu estou aqui com o pastor Alonso. Para quem não ia ser crente, vai fazer 7 anos. Eu tenho esse cara aqui, ó, como meu irmão. Aonde ele vai, ele me liga. E eu digo sempre, ele não chama não, ele intima. Ele dá uma intimidade, você tem que ir, viu?
É igual um policial, manda lá e você tem que obedecer. Então, irmão, Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Certo que a minha não é muito difícil dele contar não, né? Mas ele sabe. Ele sabe. Então, irmão, entregue a sua vida. Deixe ele entrar no seu barco. Deixe ele cuidar do seu barco. Deixe ele cuidar da sua casa. Entre na sua casa hoje e diga: Senhor, toma conta. Sua casa pode ser o barco que Jesus tem que estar dentro. Senhor, toma conta da minha casa. Toma conta dos meus filhos. Toma conta do meu marido, do meu namorado. Toma conta da minha vida, Senhor. Quando você acordar, a primeira coisa que eu digo quando eu abro os olhos: obrigado, Senhor. Acordei bem, com saúde. Que seja feita a sua vontade nesse dia de hoje. Levanto, vou tomar um banho para poder ir para a loja. Então é isso que a gente tem que fazer. Leve a palavra de Deus no seu coração. Leve e deixe ela penetrar, não deixe ela sair. Não escute ímpios, não escute pessoas que querem te desviar. Olha, se você souber como é bom ser evangélico, como é bom ser crente, como é bom servir a Deus, como é bom estar aqui na igreja, sentado aí, ou aqui, louvando, ou pregando, ou também ouvindo a palavra, que nem eu todo domingo escuto ali com meu amigo Paulo Henrique, todo dia eu fico ali com ele, ou com meu amigo Vladimir, a gente fica ouvindo, meditando na palavra do Senhor, mas deixe que ela entre e permaneça na sua vida, deixe que ela permaneça. Meu irmão, é tão bom a fé, é tão bom você dizer. Eu costumo dizer que o crente ele é meio louco, porque o crente ele quer uma coisa, ele diz: eu vou fazer porque Deus vai dar condição de eu pagar, e Deus dá a condição de pagar. Às vezes eu mesmo já fiz isso. Às vezes eu não tenho condição não, mas eu vou fazer e Deus vai me dar condição de pagar. E eu começo a orar e dá certo, entendeu? Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor, para quem guarda, qualquer pregador aqui, para quem guarda ela, para quem leva, para quem deixa ela permanecer, você pode ter certeza que nenhum mal permanece, porque o Satanás ele só quer uma brecha para entrar. E se você der essa brecha, ele destrói o que ele puder na sua vida, ele destrói. E a gente não pode dar essa brecha. A gente que é crente tem que estar em oração, tem que estar em comunhão com Deus, tem que ser igual Pedro. Pedro era um dos discípulos que mais amava, acho que é o que mais amava Jesus. Ele defendia Jesus, ele cortou a orelha do soldado para defender Jesus, né? Ele defendia, tinha seus medos, tinha seus defeitos, podia até ter, mas ele era o único que estava ali para defender, para dar até a sua vida por Jesus. Então muitos pregam sentando a lenha no Pedro. Eu já vi de uma maneira diferente, porque eles estavam em 12, né? Só ele teve a atitude de dizer, de pedir para que ele andasse sobre as águas, e assim Jesus permitiu que ele andasse, e ele andou, entendeu? Então nosso coração tem que estar guardado sempre em nosso Deus. Eu quero também dizer para os irmãos que quando eu recebi o convite do Osmar, faz uns 2 meses, né? Aí eu dizia assim: eu vou ler bastante, vou meditar bastante na palavra, porque é culto de missão. Mas sempre que a gente pegava o celular, entrava uma pessoa, aí a gente guardava, né? Aí eu fui, em 3 dias que eu meditei, eu falei: não, se sair 20 minutos de palavra, para mim tá bom, né? Para mim tá bom. E eu quero agradecer de coração a essa oportunidade. Amanhã eu vou estar pregando no Poço Escuro, lá no Joabe. Fui convidado em culto de varão. Eu creio que Deus vai, eu creio que Deus já está na minha vida me dando essa missão, tanto de louvar como de pregar. Eu tenho que ler cada vez mais a Bíblia. Não só eu, nós temos que ler, para que a gente medite e entenda mais da palavra de Deus, para cada pregação saia melhor do que a outra. Eu digo melhor, não é para mim, nem para nós, melhor para Deus, para que Deus haja na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. É gostoso, a gente sai da igreja, a gente vai para onde? Para nossas casas. O nosso destino quando a gente sai daqui é ir para casa.
Muitos tomam banho, jantar e dormir, outros não jantam, só dormem, mas o nosso destino é a nossa casa. E nós vai com o coração cheio, cheio da presença, cheio da palavra, cheio do compromisso com o nosso Deus. Pois, irmão, cada um de nós também pode ser um evangelista, um culto de missão, que nem o Osmar. A gente pode sim também falar do amor de Deus para outras pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, para aquelas pessoas que você sente que tem a necessidade. Porque eu bateram muito para me vir para a igreja. Se desistisse, talvez eu não estava aqui hoje. Eu digo bater no bom sentido, porque a mulher do Pedro, ele sabe que ela é no pé mesmo, viu, a Marley? Sérgio, meu sobrinho, era outro. Tinha a irmã Beta aqui, que era outra. Então bateram muito. Para o cara chegar a comprar uma calça, para você vir para a igreja, você fazer uma bermuda e não vir, você já sabe como eu gostava de igreja, né? Então tem muitos por aí que pensam igual a mim, mas estão precisando que a gente evangelize, que a gente chegue no coração deles, que a gente converse com eles. Porque pedra é dura, como é água mole, pedra dura, tanto bate que um dia fura, eles vêm para a igreja. E quando ele deixa a palavra, quando ele deixa Deus penetrar, quando ele deixa Deus agir no coração dele, ele aceita. Quantas pessoas que usavam drogas, que fumam, que bebia, e hoje tem uma vida estruturada com a sua família, após de vir para a igreja, de aceitar Jesus. Eu conheço várias, eu sei que você também conhece, mas você tem que deixar Deus agir, você tem que deixar Deus cuidar de você, né? Quantas pessoas que têm a vida destruída, que hoje tem uma vida maravilhosa e abençoada, porque veio aos pés do verdadeiro Deus. Temos que se humilhar. Eu digo para encerrar, né? Para me entregar, para me encerrar aqui a pregação, eu digo para vocês, meus irmãos, muitas das vezes se humilhamos em pé de pessoas, de homem dessa terra. Eu nunca me humilhei para homem dessa terra, somente para pedir emprego, ou para estar nos pés chorumigando atrás de alguma coisa, nunca. Mas tem gente que faz isso e não se humilha para Deus, que é o nosso Pai, que é aquele que pode nos fortalecer todo dia, é aquele que pode trazer a bênção para nós, é aquele que pode cuidar do nosso filho, da nossa casa, entendeu? Eu prefiro lutar do que me ajoelhar nos pés de qualquer pessoa para ter algum benefício. Eu preciso trabalhar, eu prefiro lutar, mas para Deus eu me ajoelho e choro e me humilho, porque eu sei que Ele veio o socorro lá do céu para mim. Ele pode me dar o socorro, Ele pode não só me abençoar, mas abençoar cada um de vocês que está aqui na igreja. Não perca tempo, irmão. Se você pode vir hoje o culto, venha quarta, venha domingo, quando sentir no seu coração de vir até aqui aceitar Jesus, aceite, que você vai ver como é maravilhoso. A maravilha que eu sinto hoje de ouvir louvor na minha loja, de ouvir louvor quando eu saio, né? Essa semana eu saí com a minha filha, eu disse logo para ela, bota louvor aí que a gente vai ouvindo louvor. Ela queria botar forró, eu falei, não, bota um louvorzinho que a gente vai ouvindo louvor, né? Ela botou o louvor no carro e a gente foi, mas eu fui ouvindo louvor e voltei ouvindo louvor, porque o louvor, se você ouvir direitinho, ele penetra na sua mente, e você recorda muitas coisas bacanas, mas de Deus, não do mundo, né? Pois, irmão, Pedro era esse homem de Deus, abençoado. Ele, como eu já falei, desceu do barco, andou sobre o mar, teve essa coragem. Quando ele afundou, que Deus falou, homem de pequena fé, mas mesmo assim tirou ele e levou até o barco e acalmou, para os outros 11 que estavam no barco dizer que ele era verdadeiramente Deus. Antes era um fantasma e o medo dominou, né? O Pedro, mesmo com medo, teve a coragem de pedir para descer, desceu e foi se encontrar com Jesus. Teve medo no meio? Eu acho que é normal. Quem que não tinha medo? Vento forte, maré alta, a gente sente medo, né? E nesse medo ele afundou, mas quando ele afundou, ele lembrou de quem? Jesus, clamou. Então é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não tem nem que deixar se afundar para poder clamar, tem que clamar antes de se afundar. Quando você vê que o negócio está se apertando, clame, chame, ore, busque, que o socorro Ele dá para cada um de nós. Irmão e irmãs, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão,
sabe? Vamos ter um coração bondoso também. Vamos ajudar os nossos irmãos que precisam da gente. Vamos dar uma mão amiga, uma palavra. Quando eu digo ajudar, eu não digo com alimento, com dinheiro não. Muitos irmãos, às vezes, falta um pouco na igreja. Não custa nada, se for um irmão homem, a gente ir. Se for uma mulher, as mulheres ir. Porque muitas das vezes está passando dificuldade e a gente não sabe o que está acontecendo e a pessoa também não diz. E nem eu sou ruim para dizer a dificuldade que eu estou passando. Mas quando eu falei 2 meses que o meu amigo aqui, Osmar, junto com alguns obreiros, tu foi, Pedro? Foram na minha casa, eles me resgataram, porque eu já estava desanimado para não vir para a igreja. Eles me resgataram de lá para cá, eu não parei de vir para a igreja. Então, muitas das vezes, a gente, quando eu digo em ajudar, eu digo assim, a palavra, uma oração, ajuda tanto. Cada pastor que entra no meu comércio, eu peço, faz uma oração comigo, e eles fazem, porque eu sei que ali ele está abençoando o meu trabalho. Ele está abençoando o meu ambiente de trabalho. Entendeu? Eu estou esperando o pastor lá, quando ele for lá, ele vai ter que orar também. Então, gente, guarda essa palavra no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Volte para o seu lar, para a sua casa. Faça o que eu falei quando for entrando. Senhor, entra comigo, cuida do meu lar, cuida da minha família, cuida do meu filho, dos meus filhos. Cuida da minha vida, se entrega para o Senhor. Não importa o que aconteça, porque as turbulências ela vem. E quando a gente serve a Deus, ela vem mais forte ainda para você ver, porque o inimigo ele bota para atorar você no meio, para ver se você desiste. Aí você tem que mostrar que é forte. Olha, meu Deus é muito mais forte do que você. Eu sirvo um Deus que é vivo, e Ele está do meu lado, e você não vai atrapalhar a minha vida. E quando muitos disseram assim, olha, não vai dar certo, você diz, vai, porque eu meto a cara e faço. Eu abri um comércio aqui, não vai dar certo, fiquei 8 anos. Fui trabalhar de pintura, não vai dar certo, fiquei 5 anos. Peguei uma energia, não pude trabalhar de pintura, abri uma loja de tênis. Tu é doido de pagar aluguel aqui no Acarapé, não vai dar certo. Estou há 1 ano e 8 meses sobrevivendo, pagando todas as minhas contas da minha loja. Então meta a cara e faça, não vá por ninguém. Vá por você e confie no Todo-Poderoso. Assim eu já agradeço a minha oportunidade, aplauda o Senhor, que Ele é merecedor. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia.